Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Ai, ai. Ribeiro, a gente recebeu uma mensagem da produção, então tá ao vivo para o Brasil, para o Eu mundo. falei, ainda bem que eu não disse bobagem. Sabe que a tecnologia é assim, Ribeiro Neto, Paulo Nunes, a gente vai se adaptando com ela no estilo home office. Está no ar o RDC Esporte aqui na RDC TV. Canais 24 e 524 da Claro Net TV e plataformas digitais. No Facebook ainda não estava ao vivo, mas daqui a pouquinho estará. Olá, Ribeiro Neto, como foi o seu magnífico final de semana? Olha, normal, né? Diante de uma situação atípica que nós estamos vivendo, né? É meio complicado, porque eu confesso para vocês, acho que a maioria das pessoas é assim, né? As pessoas parece que não se bastam, né? É um grande exercício que nós estamos vivendo de autoconhecimento, né? Eu já falei aqui a respeito das relações próximas, né? Dos familiares que têm que conviver mais tempo juntos, mas o próprio sei lá como é que eu vou dizer, mas o próprio eu, né? Coisa mais filosófica, ela entra em teste, porque olha que bonito que você está bebendo aí. Parece o Jô Soares. Olha que legal, fazer propaganda. Fazer propaganda, já vou fazer propaganda para recortar. O Nohan é um artista, estudou comigo, então esse aqui é a nossa sala. Professora Manuela. Que legal. Quer ver eu aqui, ó? Cadê eu aqui? Ô, senhor. Ao vivo. Ali, ó, microfone da RDC TV ali, ó. Não sei se dá para ver. Que legal, bonitinho, cara. Né? Muito bem feito. Nossa Parabéns, sala. né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu confesso para vocês que eu já revi, eu tô sendo especialista em rever filmes. Eu já gostava de alguns, assim, né? Tipo, alguns eu vi mais de 50 vezes e tal. Mas, como você eu já falei para vocês, estou com uma bronca dos programadores de filmes, né? E às vezes eles conseguem botar o mesmo filme em dois canais diferentes. Então, assim, eu vou insistir. Alô, programadores de filmes, deem uma reciclada, porque não é possível, né? Não é possível. Enfim, então é isso aí. Eu engordei os 2 quilos já, isso é lamentável, né? Mas também é uma dádiva, porque a gente sabe que tem muita gente que está sofrendo, né? A gente tem observado, eu que saio pela manhã, filas na caixa, pessoal, enfim, fazendo de tudo porque as pessoas têm que sobreviver. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma grande depressão, né? Inclusive emocional. E isso aí, cara, é um desgaste muito grande, né? Então, tomara que a gente fique torcendo que passe logo de uma vez, embora a gente saiba também que não há previsão. Qualquer previsão é achômetro, né? A gente nunca sabe qual é o nosso pico, né? Nós estamos esperando o nosso pico há horas e ele não chega. Então, é muito complicado mesmo, muito complicado. Mas, enfim, uma boa semana para todo mundo. Sejamos felizes do jeito que dá, né? Boa semana para você também, Paulo Nunes. Muito obrigado. Paulo Nunes não é aquele craque dos anos 90, mas é craque também. E aí, Guilherme, tudo bem? Ribeiro, todos que estamos acompanhando. Final de semana também em casa, né? Assim como o Ribeiro, não assisti muitos filmes, né? Também não assisti 50 vezes o mesmo filme, já assisti algumas vezes o mesmo, mas não chegaram a 50. Esse final de semana, ontem pelo menos, eu já era nascido, mas não lembro, assim, memória era muito curta, né? Eu era muito novo. Eu assisti ontem a campanha todinha do Brasil da Copa de 2002, já que Cara, Paulo Luiz, eu tenho esse passou, sentimento né, a final. Eu tenho esse sentimento em relação à Copa de 1970. Pois é, mas Parelho. tu vê que tu vai ficando velho. Por exemplo, depois estava acompanhando algumas outras coisas, e aí tava vendo assim no esporte, pô, eu vi esse cara começar a jogar, eu vi aquele jogador lá que começou 2002, 2004, 2005, então eu assisti um compacto, né, do Brasil na estreia contra a Turquia, toda a primeira fase em compacto, não foi o jogo ao vivo. 2 jogos ao vivo que eu acompanhei foi a final, né, que passou até em rede nacional, e depois eu assisti as quartas de final contra a Inglaterra. Para mim, depois acompanhando agora com calma, foi um dos grandes jogos aí da Copa, talvez 2002.
e vendo como é que funcionava, né, a equipe do Filipão, o último técnico a ser campeão brasileiro com o Brasil. Então eu assisti. E aí, por fim, e tudo isso meio fazendo o meu TCC, né, como eu venho fazendo, eu assisti também a final de 2004 da Copa América, Brasil e Argentina. O D'Alessandro de um lado, o Juan do outro, curioso ou não, que depois vieram jogar no mesmo time, né? Vieram jogar no Inter aqui no Brasil, mas assisti também a final de 2004. D'Alessandro e Tevez eram os grandes destaques da Argentina e bem novos naquela época, né? Os dois jogadores que se esperava muito daquela seleção argentina. Eu acho que os dois confirmaram, né? O Tevez até no cenário europeu, o D'Alessandro aqui no Brasil se tornando ídolo depois, por exemplo, do Internacional. Sabe, Guilherme, Ribeiro. que eu, por exemplo, como eu vivi muito intensamente tudo isso que você está dizendo, Paulo, e realmente a Copa que eu não vi toda, assim, pelo que eu me lembro, mas eu vi bastante, né? Foi a Copa de 70. Eu não tenho essa curiosidade, assim. Tanto que ontem passou em rede nacional, né, o VT da Copa de 2002, a final, e eu não me interessei por quê? Porque eu já vivi isso intensamente, acho que é muito legal para as novas gerações, né, acompanhar como foi e tal, e observando no Twitter as exclamações, os comentários, né, como eu noto, assim, que a última imagem é que fica, né, esses dias passou os Jogos da Copa de 82, que para muitos que viveram aquela época é a maior seleção de todos os tempos, e eu vi muitos colegas, alô Carlos Guimarães, aquele abraço, dizendo o seguinte, mas não era isso tudo. É que assim, ó, o nível de competição e cada jogo tem sua história. Eu, por exemplo, lembro muito bem que eu não sei qual foi o jogo, mas eu tenho certeza, não sei se foi contra a Bélgica ou Turquia na primeira fase, a seleção brasileira foi muito ajudada pela arbitragem na Copa de 2002. Tá? Turquia. Então, assim. Era um pênalti, né? Que não foi pênalti no não, e anularam um gol. Acho que foi da Bélgica também. Então, eu vejo que sempre há lá coisas boas e coisas ruins, assim. Mas quando há um nível de competição, o que fica mesmo, a grosso modo, é o resultado final. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. Né? É claro que para eu, como cronista, eu não posso ver só o resultado. E a Copa de 82, ela me marcou porque era muito mais porque nós tínhamos jogadores absolutamente fantásticos. Nem todo jogo foi aquela maravilha. Acho que Brasil e Argentina talvez tenha sido o melhor jogo dessa seleção, né? Mas tu vê jogar Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates e Éder, Leandro de um lado, Júnior do outro, meu Deus do céu, quer dizer, mas eu tenho que considerar um pacote. Eu me lembro desses jogadores dos seus clubes e em outros jogos da seleção. Quer dizer, então, para mim, ela ficou marcada pela qualidade técnica, assim como a seleção de 70, que era fantástica também. A Copa de 2002, nós tínhamos um baita time, e é inegável que tínhamos, né? Mas aí também vai muito do gosto pessoal, né? Aquela seleção de 2002, em determinado momento, não jogava 3-5-2, né? Então, é diferente. Por isso que é muito difícil tu fazer comparações de épocas, né? Eu acho muito Ribeiro, ficou alguém de fora em 2002? Não, e tu acha assim, como é que não foi? É porque eu não lembro, realmente. Eu não lembro. Aí... Foi 2002 ou 98 a polêmica que o Romário não foi para a Copa? Mas assim, ó, essa polêmica do Romário, ela foi criada só pelo Romário, tá? Mas foi em 2002? Eu estava na França em 98, acompanhei muito de perto a preparação da seleção, e quem cortou ele foi o Zico. Quem cortou o Romário foi o Zico, então, coordenador técnico daquela seleção comandada pelo Zagallo. E ele foi cortado porque ele estava machucado. Ao contrário de 2002, que foi uma escolha pessoal do Felipão, né, que não levou o Romário, 98 ele estava machucado. Então não foi assim, a polêmica só existiu porque poderia o Romário se recuperar durante a Copa. Era um achômetro isso aí. Né? E alguém tinha que tomar decisão. Então tinha que ser um cara do tamanho do Zico, né? Para tomar essa decisão. E tomou e foi cortado. Entendeu? Não houve polêmica. Polêmica houve no último jogo, né? Na lesão do Ronaldo. Foi sim uma coisa. Porque aquela Copa era para a gente ter vencido. Nós jogamos mal.
contra a França. Mas tinha todo um aspecto emocional envolvido, que perturbou a seleção. Além de outras coisas, a briga do Dunga com o Bebeto, alguns jogadores não queriam o Dunga mais tão líder assim. Então, tem vários pormenores em 98. Em 2002, o mérito do Filipão de recuperar o Ronaldo. Ele apostou todas as fichas do Ronaldo. Eu lembro que em 2002, o Filipão fez com que o Luizão fosse contratado pelo Grêmio para estar do lado do Paulo Paixão aqui para se preparar fisicamente, pois ele seria o reserva do Ronaldo. O Filipão nunca pensou no Romário. Era uma escolha pessoal que deu certo. Porque se não desse, ele ia pagar as consequências como tal, entendeu? Ô, Ribeiro, deixa eu te perguntar um negócio que eu sinto muito e até é pessoal mesmo. Bem no português, desculpa o pessoal de casa, por que o brasileiro não tem mais tesão de assistir a seleção brasileira? Porque me parece assim, também tem algumas explicações bem aceitáveis. A seleção brasileira, eu me acostumei, cresci ver jogar, atuando no Maracanã, no Morumbi. A seleção vinha jogar aqui. A seleção era de jogadores que atuavam próximos da gente no futebol nacional. Quando a seleção brasileira começou a transição de ter jogadores mais de fora do país, e especialmente, que é uma coisa que é um absurdo, mas é só questão de dinheiro, quando ela começou a jogar fora do país. A seleção é que abandonou o seu torcedor, não o contrário. Então, por questão financeira, a seleção resolveu jogar longe de casa e isso afastou o torcedor. Nós, aqui gaúchos, já temos uma bronca, que é uma questão meio cultural, Nós nos achamos um país, nós não gostamos do Brasil, a grosso modo, falando, Nós somos meio que separatistas, Lembro de 2 amistosos que nós tivemos contra a seleção gaúcha e a seleção brasileira, que foram 2 guerras que nós fizemos aqui em Porto Alegre. Porque sempre houve essa questão cultural nossa, bem do Rio Grande do Sul. Mas, no caso específico do torcedor brasileiro, a culpa é somente da seleção, que não abandonou o seu torcedor por dinheiro. E aí, depois que é amor, não tem como. Mas tem outra coisa também, né? Mas tem outra coisa aí nisso. Eu acho que os reflexos políticos do que nós vivemos nos últimos anos, eles acabaram também estourando, de certa forma, no futebol, na seleção brasileira, né? E tirou um pouco o encanto do torcedor de assistir a seleção brasileira também por isso. Outra questão, né? O brasileiro gosta muito de ganhar, né? A seleção brasileira não vem ganhando, né, nos últimos tempos. Então, talvez também esse momento de derrota vem fazendo o torcedor se afastar um pouco mais. Garanto que se nós perguntar aí para a audiência, muito poucos param para assistir a seleção brasileira hoje em dia, né? Diminuiu bastante. Mas eu gosto de acompanhar ainda. E olha que às vezes tem uns jogos bem chatinhos, né? Mas é claro, brasileira. Porque é o seguinte, o futebol, aí a gente daria um seminário para a gente analisar. O que acontece? A seleção brasileira se reúne 3 dias antes para jogar. Evidentemente que vai sofrer com entrosamento, e aí a pressão do resultado aí muda toda hora, entendeu? Sabe, é um negócio complicado. O esporte futebol mudou, Força, velocidade intensa, quer dizer, para tu jogar bonito hoje, tu conta nos dedos, qual é a partida que tu realmente, que espetáculo. É muito difícil. Para a nova geração, como tu, Guilherme, isso é mais aceitável. Para mim já é mais difícil. Nem tanto. Pode ser. Para, 25. Não, mas, tá bom, tem 24. No meu caso, é mais difícil porque eu vi o que eu pessoalmente julgo ser um bom futebol. Sou taxado de saudosista por isso. Mas aí a minha impressão está comigo isso aí. Por isso que eu não gosto de ficar comparando, porque aí fica muito difícil, muito complicado. Então, assim, e aí tu não tem relação. O que acontece? Vai o Everton Cebolinha jogar, a pessoa do Grêmio vai todo ver a seleção, porque existe esse link. Se é do Inter, se é do Flamengo, isso acontece. E há um link emocional que faz as pessoas quererem ver. É que nem, por exemplo, eu gostava de ver Fórmula 1 quando eu tinha alguém para torcer. Como não tem ninguém para torcer, eu não vejo. É simples assim. E a seleção é a mesma coisa. As pessoas não torcem pelo Neymar, não torcem pelo Coutinho, não torcem... Por quê? Pelo Gabriel Jesus. Porque eles estão longe de casa, eles estão num outro universo, eles não estão aqui, não tem proximidade.
Então a relação não fica próxima, fica muito distante, o que gera exatamente isso, gera essa indiferença, vamos dizer assim, em relação à seleção brasileira. Sabe que a gente vem debatendo essa questão do amor à seleção brasileira, dos custos que a CBF arrecada com a seleção jogando na Austrália, na Arábia Saudita, e muitos desses jogos na Arábia... Esse ano, Gui, até só para não perder o gancho que tu falou, a CBF teve faturamento recorde, né? Com seus campeonatos e também com a seleção brasileira. Esse ano que eu falo, 2019, né? Que é quando já fechou o balanço. 2020 a gente não tem balanço ainda. Então mostra o quanto que arrecada, né? A empresa, a CBF contratou já há um tempo, eu creio que desde 2008, uma empresa americana que marca os jogos do Brasil, né? Faz o Brasil Tour World, algo assim. E aí? E daí nessa questão, só para passar aqui, Ribeiro, a seleção brasileira veio a Porto Alegre ano passado, antes da Copa América, jogar contra Honduras. 7-0 o placar, 16 mil pessoas no estádio Beira-Rio. Gente, o pior jogo do Internacional no Brasileiro, o Inter coloca 16 mil pessoas. É que aí tem um outro... Tem a questão do preço do ingresso. Isso aí. Só que daí a CBF vem para o Brasil, cara, abre as pernas um pouquinho, dá uma liberada. CBF é empresa financeira. 2014, nós tivemos um Brasil e França na Arena do Grêmio. Pô, um baita jogo. Só que nunca mais se teve esses jogos grandes aqui no Brasil, né? Sempre ou jogos de eliminatória, que aí tudo bem, é um jogo interessante de acompanhar, eliminatórias para a Copa e tudo mais, ou amistosos, como você falou, nada contra Honduras, mas como é que tu vai chamar um público para um estádio grande? Foi num dia de chuva, Brasil e Honduras no Beira-Rio, e com 16 mil pessoas não tem como, né? E a seleção jogando mal. E aí, o pessoal gosta. No Brasil e França 2014, só isso, né? Não mas tu vai ver a Copa América, por exemplo, jogada aqui. O estádio do Brasil lotou, por quê? Porque tem competição, os times são melhores, entendeu? E claro que é um público muito seletivo, que aí uma venda é muito antecipada, dá tempo do pessoal do interior se preparar, entendeu? Comprar pela internet, se programar para vir, sabe? São cenários completamente diferentes. Né? Agora, vai mudar? Não vai, porque a CBF visa lucro. A CBF visa lucro. Gostaria que pudesse ajudar muito mais do que essa miséria que eles estão dando aí para a série D e C, que ela compartilhasse esse dinheiro nesse momento. Eu acho uma vergonha, mas enfim, agora é uma empresa capitalista, uma empresa que joga dinheiro. Então, não reclamem do distanciamento da torcida com a seleção brasileira. O torcedor que ama futebol ele ama o seu clube. Fora isso, ele ama o bom futebol. O que eu quero dizer? Todo mundo queria ver, e eu também, quando aquele Santos, do Neymar, do Robinho, do Ganso em grande forma, até o André, meu Deus do céu, jogava naquele time, entendeu? Era bom de ver jogar. Por que as pessoas gostam de ver o Barcelona? As pessoas gostam de ver o Messi jogar. As pessoas gostam de ver o Cristiano Ronaldo jogar, sabe? Então tem uma relação intensa. Fora isso, é o cara que tem interesse profissional, os jornalistas, ou aqueles, como se... o cara aquele de videogame que adora e tal. De resto, tu tem que ter um link emocional com as pessoas. Né? Tu pode ter uma ideia. O link emocional é tão grande que o time do coração, tu não troca. E por mais que ele perca, caia para a segunda divisão, tu continua torcendo por ele, porque é um link emocional, existe uma relação muito próxima, né, entre clube e torcedor, que é o caso que não existe, absolutamente não existe na seleção brasileira. O Brasil, o meu amor, acabou há décadas. Há décadas acabou. Não existe mais isso aí. Tu ainda assiste a seleção brasileira, Ribeiro? O que é? Tu ainda assiste a seleção brasileira? Eu assisto por obrigação. Vontade, zero. Mas eu tenho que assistir por obrigação, né? Para poder dizer alguma coisa. Agora, cheio de vírgulas, porque eu, pelo menos, vejo o contexto que ela está. Né? Agora, não dá vontade. Quando o Neymar ainda estava em grande fase, eu via muito pelo Neymar. Eu gosto de ver. Quando os jogadores... Tem mais jogadores aqui atuando no Brasil,
dá mais vontade de jogar, mas é porque tem uma relação mais próxima, entende? Esse time de estrangeiros, e aí tem um outro detalhe também, que é por isso que daria um seminário. Eu acho que a seleção, por ter jogadores que atuam fora do país, ela traz para a seleção um futebol que não é nosso. Sabe? Mas eu acho que... O cara treina futebol europeu lá, vai jogar o quê na seleção de futebol europeu? Que não é a nossa característica. Mas aí, cara, aí nós vamos teorizar. Até amanhã. É complicado. Eu amava assistir, Paulinho, só para completar, eu amava assistir aquele Brasil-Argentina só com jogadores que atuavam no Brasil e na Argentina. Cara, era fantástico aquele jogo. Super clássico das Américas que teve. É demais. Aquele eu gosto de assistir. Sabe que agora, no próximo final de semana, já saiu a votação, né, que vai passar no canal aberto com jogos, vai ser um jogo interessante. Brasil e Argentina, final da Copa das Confederações de 2005. O Brasil ganha por 4-1 aquele jogo. Bem legal aquela partida e a Argentina também tinha um bom time. Eu estava lá. Se não me engano, Brasil e Argentina foi em Frankfurt, né? E foi um fato curioso, porque naquela oportunidade anterior às arenas aqui no Brasil, se falava muito dos estádios europeus e tal, e estava chovendo muito em Frankfurt naquele dia antes do jogo, e desabou uma dos toldos do estádio, que era bonito pra caramba, o estádio de Frankfurt, e jorrava água, assim, sabe? Pô, mas pega um estádio desse, e era poltronas, os assentos poltronas, uma coisa maravilhosa, mas deu aquele problema lá. Aquele jogo nos fez acreditar que o Brasil passearia em 2006 na Copa da Alemanha, né? Porque o Adriano estava em grande forma, tá? O Kaká jogando muito, Ronaldinho destruiu naquela competição, né? E, infelizmente, né, o que se viu em 2006, em 2006 também tem muita explicação. Eu acompanhei muito de perto na Suíça a preparação da seleção, foi uma vergonha, entendeu? O que fizeram lá, só podia dar naquilo ali, né? Nós tínhamos time, né? Mas não soubemos lidar com o favoritismo, não soubemos lidar, que adveio dessa Copa das Confederações, onde o Brasil realmente jogou muito. Nós vencemos a Alemanha, né? Nós tivemos uma primeira fase meio complicada, nós chegamos a perder para o México, se não me engano, em Hannover, tá? Mas depois deslanchou a seleção e venceu com autoridade a Argentina em 2005. Foi a última... passar a escalação. Só passar a escalação aqui, então, ó. Dida, Cicinho, daí entrou o Maicon, Lúcio, Roque Júnior, Gilberto, Emerson, Zé Roberto, Kaká, entrou o Renato, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, entrou o Linho e Adriano. Parreira no comandos. O Ronaldo não foi, né, para essa Copa das Confederações, ele vai só para a Copa do Mundo. E talvez, acho que no papel, pelo menos, foi a última grande seleção brasileira, assim, no papel, né? A seleção de 2006, no papel, era um baita do time, né? Até porque, Paulo Nunes, eu diria como uma referência 2006, porque a partir dali, querendo ou não, nós diminuímos muito a nossa seleção de ditos craques, né? Até 2006, nós tínhamos 2, 3, 4 jogadores diferenciados. Para você ter ideia, nós estamos em 2020, nós temos umzinho que gera tanta polêmica, né? Mas ele é único, o Neymar. Não tem mais ninguém. Gente, mais ninguém. Então, olha a diferença. E, para mim, isso tem muita explicação, que é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. A europeização do nosso futebol. Tá? Mas aí, que tirou, Paulo Nunes, seu senhor amante do futebol europeu, amante de videogame, tá? Tirou a coisa mais importante que existe no futebol brasileiro, que é o drible, que é a coragem para resolver no 1 contra 1. Nos tiraram isso desde as categorias de base. E vou além, entendeu? Vou além. Hoje tu pega um guri de 14 anos numa categoria de base, se ele for para driblar, ele vai xingando o treinador, que ele tem que passar a bola e recompor. É isso que acontece. Tiraram nossa característica. E esse é o grande mal do futebol brasileiro. Entendeu? Porque nós, Paulo Nunes, nós éramos invejados, sempre fomos invejados.
Tá? Eu acho que o o teu mal papo do... aí que tu admira tanto o Guardiola, não cansa de dizer que o Barcelona dele foi inspirado na seleção de 82 do Brasil. Então, nós éramos admirados, temidos, porque nós tínhamos um futebol que era só nosso, futebol brasileiro. E hoje tá essa nova aí. Eu amava o Guardiola, Ribeiro. Eu amava ele. Esse aqui é da época do Guardiola. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu já sou do time que vai sempre contra, né? Já que eu não consigo pegar a camisa ali no roupeiro, vou ver se consigo mostrar a foto aqui, ó. Meu time é esse aqui, ó. Atlético de Madrid? Atlético de Madrid. É, do Diego Simeone. O time mais sul-americano. Peraí, não, deixa eu fazer a defesa aqui, ó. O time mais sul-americano da Europa, viu? E é o seguinte, sabe o que eu acho, Ribeiro? Que o futebol brasileiro, ultimamente, a gente vê o Campeonato Brasileiro, os treinadores, os jogadores eu não sei, mas os treinadores principalmente, e até os presidentes dos clubes, pelas táticas que tu vê em campo e as entrevistas depois dos jogos, preferem jogar para não perder do que para ganhar nos últimos anos. É óbvio. Isso eu acho que é um grande problema que a gente está enfrentando no Brasil. Agora, eu acompanho o futebol europeu, e não que eu seja defensor do futebol europeu, porque eu acho que na América do Sul tem grandes jogadores e também tem estilos de se jogar futebol. Tem estilo sul-americano e estilo europeu. E o estilo europeu tem uma competitividade muito maior do que o brasileiro nesses últimos anos, principalmente pelo medo de não perder. Vou citar um exemplo de um time que eu gosto, e mostrei a foto aqui do Atlético de Madrid. O jogo contra o Liverpool, o Atlético foi para Anfield e perdeu o jogo no tempo normal, foi para a prorrogação, saiu perdendo. E nem por isso o Simeone se desesperou, mudou, fez mudanças mirabolantes, deixou o time para jogar. O Atlético ganhou o jogo. Paulo Nunes. Aqui no Brasil é diferente. Eu estou lendo um livro, agora junto ao meu TCC, aqui na estante, que eu não consigo pegar ali agora, que é o do Jürgen Klopp, que é bem legal também de se acompanhar. Eu já li o livro do Guardiola, que o Guilherme Paz gosta, e agora, se alguém quiser me dar o livro do Simeone, eu estou aceitando. O Paulo Luiz e Guilherme, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Uma perguntinha básica, bem simplesinha, tá? Quem é que joga melhor o futebol europeu? De times? Não. Misto. Não. É um misto. Entre sul-americanos e os próprios europeus. É um misto. Não, quem joga melhor o futebol europeu é o europeu. Assim como quem jogava melhor o futebol brasileiro era o brasileiro. Então, é simples, é quase didático. É quase didático, entendeu? Se nós formos jogar o futebol europeu, nós vamos perder, porque eles, por característica, inclusive de biotipo, eles jogam... Cara, e por incrível que pareça, que as pessoas não se dão conta, o Barcelona teve uma grande fase, né? Um grande time. Né? Mas por que o Barcelona... Por que foi? Por causa do esquema do Guardiola? Não! Porque ele tinha sul-americanos que faziam a diferença! O Barcelona sem o Messi, sem o Suárez, sem o Neymar, sem o Ronaldinho Gaúcho, nunca vai ser a mesma coisa. Sem o Rivaldo, sem o Romário, eles sempre foram reféns da técnica do futebol brasileiro. Mas aí esses sul-americanos... Mas, Ribeiro, os sul-americanos chegam na seleção sul-americanas deles e não rendem? Por quê? Porque as seleções deles vivem achando que o futebol é igual ao que foi nos anos 80 e 90. Não, senhor! Paulo Nunes, sabe por que eles não... Por isso que não conseguem. Sabe por que eles não rendem aqui? Aí pelos treinadores, não pelos jogadores. Também, eu vou dizer por quê. O Messi veio jogar na seleção argentina. Por que o Messi não é o gênio que é no Barcelona? Nunca foi. Porque a Argentina não tem porque o time não joga para ele. Não, é o contrário. É o contrário. No Barcelona, o time joga e o Messi decide. Tá? Mas a Argentina também. Pera aí. A Argentina, o cara pega a bola e passa para o Messi e resolve Messi. Essa é a diferença. O Messi, futebol é coletivo. E por mais que o Messi seja um gênio, e de vez em quando ele pega a bola, dribla todo mundo e faz o gol, não é sempre que ele vai fazer. A seleção da Argentina, assim como o Brasil fez várias vezes com o Neymar, pega e dá a bola para o Neymar e ele vai resolver. Então, se ele não está num bom dia, acabou o time. Não, o Barcelona jogava a bola. Isso foi a genialidade do Guardiola. O Barcelona jogava a bola. E aí, na hora de decidir, o sul-americano decidir no 1 contra 1, no drible desconcertante. Mas esse era o contexto. Então, no dia que a seleção argentina jogar a bola e o Messi entrar nesse contexto, ele vai jogar muito mais.
infelizmente, já está passando a época dele, porque ele está ficando velho. Eu vou dizer mais, a Argentina foi incompetente e não soube aproveitar a genialidade do Messi. Não soube. Mas aí é a visão do treinador, né? O estilo de jogo. Por exemplo, eu creio que o melhor momento da seleção argentina nesses últimos anos foi a Copa de 2014 no Brasil. A gente chegou na final, acabou perdendo o título para a Alemanha, a seleção do Alejandro Sabeja. De lá para cá, a Argentina não conseguiu acontecer mais. Chegou à final de Copa América, mas perdeu para a seleção do Chile 2 vezes e agora perdeu para o Brasil na última Copa América. O problema é o jeito que pensa o futebol técnico da seleção argentina nesse caso. Não conseguiu fazer do Messi ser o seu grande craque como ele foi no Barcelona. E a culpa é do Messi? Não, claro que não, Messi, né? Não, é do treinador. A culpa é dos outros, não é do Messi. Gente, rapidinho então. Através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse aí www.ciers.org.br e saiba mais. O RDC Esporte já volta aqui na RDC TV. Fica aí. Estamos de volta com o RDC Esporte aqui na RDC TV. Hoje com o Ribeiro Neto, hoje sempre com o Ribeiro Neto e com Paulo Nunes. Com apoio de CERS, que há mais de 50 anos é referência em estágio e aprendizagem, contribuindo com o futuro das novas gerações. Acesse aí www.ciers.org.br e saiba mais. Ribeiro Neto, mais 12 minutos para Vossa Excelência falar da vida. Dupla Grenal, campeonatos, é sempre aquela mesma história. Quer falar de seleção brasileira ainda? Paulo Nunes atualiza aí as informações da dupla Grenal. Repórter Paulo Nunes, por favor, diga aí, Paulo Nunes. Olha, pelo que eu tenho acompanhado em minhas férias, os jogadores da dupla Grenal estão fazendo doações, né, bem legais, campanhas bem bacanas. Eu vi uma do Marcelo Lomba e do David Braz, né? Fizeram em conjunto na Páscoa, agora no final de semana. O Jean-Pierre também, né, fez uma ação bem legal lá na cidade dele, aqui perto de Viamão, né, em Alvorada, bem bacana também. Eles vêm fazendo isso, ônibus do Tinga, né? Ônibus do Tinga. E agora eu tava dando uma lida aqui na internet, o Paulo Guerreiro, junto com a seleção peruana, doaram 21 mil máscaras lá em Lima, no Peru também. Bem bacana as ações que vem fazendo os jogadores da dupla Grenal nesse recesso, né, de futebol. E agora, hoje é dia 13, né? Creio que entre o dia 15 e o dia 20 teremos duas reuniões, né, uma na CBF e uma na Federação Gaúcha de Futebol, para se pensar o futuro do futebol gaúcho e brasileiro em meio à pandemia, né? Talvez as grandes questões. Jogadores que voltam de férias no dia 21, né? A representação deles. Mas vão voltar e vão sair de férias de novo. É uma grande chance. Eu quero ver depois, lá no fim, né? Se o jogador de futebol vai ter de novo, como aconteceu em Copa América, quando esses caras receberam férias e tiveram 30 dias de férias de novo. É um negócio impressionante como elite, né? Jogador de elite, né? Esses 3, 4% aí que vivem numa ilha da fantasia aí, né? Agora, assim, ó, gente, não tem previsão. Não tem previsão. E outra, Paulo Nunes e Guilherme, Grêmio Internacional, que é, vamos falar da nossa aldeia, primeira sondagem razoável, vai vender, sabe? Primeiro clube que vier com um dinheirinho legal pelo Everton, PP, Matheus Henrique, Bruno Fux, seja lá quem Edenilson. Vai e levam no aeroporto ainda, porque, evidentemente, esses clubes, e é uma pena que não aproveitem essa hecatombe que está acontecendo para reavaliar algumas coisas, e não adianta, porque isso é utopia que eu estou falando, viram que é pagar um absurdo, algo ilusório, sem noção, fora da realidade, para jogador de futebol e treinador, desses 3%, né, 4%, agora, sem receita, todos vão quebrar.
Eu estou fazendo uma figura, é óbvio, né? Se não venderem. Né? Então, assim, ó, é brincadeira o negócio. Mas sabe, Ribeiro, que a questão, a gente está se aproximando cada vez mais e o Red Bull se coloca como moldes no clube empresa, né? O clube empresa, posteriormente, esses salários astronômicos de 903 mil reais para um Luan da vida, que agora está no Corinthians, salários para Diego Tardelli na casa de 1 milhão de reais, isso com clube empresa não acontece, porque daí sim, vai quebrar. É. Hoje não quebra. Eu tenho muito medo desse negócio de clube empresa aqui no Brasil, tá? E vou usar um exemplo bem recente agora que nós tivemos uma terceirização do futebol no Figueirense, tá? Se não é profissional a coisa, se não é competente, quebra. Quebra. Por quê? Exatamente porque empresa vê ativo e passivo, entendeu? Eu brinco, mas não é brincadeira, é a verdade. A maioria dos nossos dirigentes, se fosse dirigente de empresa privada, estava na rua por incompetência e por irresponsabilidade. Trabalhar com o dinheiro dos outros é uma barbada, velho, sabe? Tu não tem nenhuma responsabilidade, apenas o teu ego de torcedor, sabe? Jogar para a torcida. Sabe? Clube empresa é assim, ó, é 8 ou 80, meu amigo. Tu imagina, o Botafogo queria isso. Botafogo pega o Aventura, quebra na primeira coisa. Porque é o seguinte, ó, lembra esses clubes que tiveram grandes patrocinadores? Flamengo no Unibet, o Palmeiras Parmalat. Saiu o patrocinador, quebrou. Saiu, quebrou. Entendeu? Tu vai ver agora se a Crefisa diminuiu o seu percentual, o Palmeiras quebra. Sabe? E a dona Leila lá, se o Palmeiras não ganhar nada esse ano, capaz até de sair, né? Quebra, meu amigo. Quebra. Tu acha, Paulinho, que é o futuro, então, o clube empresa? Depende muito do clube, viu? Não sei se todos aqui no Brasil... A dupla aqui, tu acha que vale a pena? Acho muito difícil. Que a torcida aceite também. Não sei também se vale tanto a pena. Daqui a pouco mais vale tu fazer como a dupla Grenal faz. Tem um grande investidor que te ajuda e tu segue tocando o barco, sabe? Do jeito que está acontecendo. Porque, por exemplo, tem algumas questões, né? O Figueirense, que o Ribeiro lembrou. O Figueirense quebrou, né? Na Série B, quase caiu para a Série C. Teve que fazer toda uma manobra para conseguir se manter na WO, né? Teve jogos por WO. Tem exemplos positivos até o momento. O Red Bull Bragantino, que mudou da água para o vinho, né? E vem fazendo e ganhou a Série B, na verdade, e agora vive a expectativa de fazer uma boa Série A também. Só que a Red Bull, a empresa que gere o clube, já é uma empresa que já gere o futebol, clubes no futebol, o mundo todo aí com mais tempo, né? A Red Bull tem equipe de Fórmula 1, tem o time principal na Alemanha, o Leipzig, tem o Salzburg na Áustria, tem o New York lá, né? O Nova York Red Bull lá nos Estados Unidos. Então, eles já estão acostumados com essa história. E na Europa já teve problemas que, ao contrário, né? Na Europa, muitos clubes têm donos, né? Principalmente os ingleses. E talvez o caso mais famoso seja o Abramovich no Chelsea, né? O russo bilionário lá que comprou o Chelsea nos últimos anos. Mas teve, por exemplo, um dono milionário no Málaga, da Espanha. O Málaga fez 2 grandes campanhas, depois o cara resolveu sair fora e o Málaga hoje está na Série B espanhola. Mas olha o critério do Red Bull. Teve o Ankara da Rússia e quase fechou. Quem é que o Red Bull contratou? O Red Bull contratou jogadores jovens, né? Sem grande cartaz, com potencial de venda. Se não der certo, o investimento foi calculado, meu amigo. Mas aí fizeram aqui, pegaram o Tony Anderson. A fazer, né? É uma empresa que está acostumada a fazer isso no futebol. Lá no outros não façam. No Leipzig agora que está dando certo, entendeu? E qual é o grande craque do Leipzig? Tem estrela. O Timo Werner. Não é uma estrela. Não é uma estrela, mas é um nome. É o nome que eles acharam também assim, mas é uma visão de mercado da Red Bull, que contrata jogadores entre 18 a 22 anos para poder revender depois. E é uma tendência muito grande dos jogadores que estão no Red Bull Bragantino hoje, ano que vem jogarem algum Red Bull europeu. Com certeza. É uma tendência muito forte disso. A gente analisa, só para puxar um pouco para o meu lado também, Paulo do futebol feminino. Só para não perder o link rapidinho, o Paulo Miranda, que hoje está no Grêmio, fez isso, né? Jogava no São Paulo, aí depois fechou com a Red Bull, foi pro time da Áustria lá, o Red Bull Salzburg.
O futebol feminino do Red Bull Bragantino vai começar esse ano, né? Era para ter começado esse mês, mas por conta da pandemia, não. Foram na primeira treinadora, a Tatiele, até a gente entrevistou ela na semana passada, campeã brasileira. A Tati provavelmente não aceitou, porque não tinha competição nacional. Foram na campeã sub-18, que é a Camila Orlando, que treinava o Internacional. A Camila agora foi lá montar um time do Red Bull. Eu digo, ano que vem, o melhor time do futebol feminino é o Red Bull. Não tem comparação investimento. Eles têm dinheiro no caixa. Eles têm dinheiro e para o futebol feminino, uma folha de 200 mil, tu quase monta uma seleção brasileira. E outra, né? Isso, e para as mulheres é muito bom, né? Vai ganhar uma estrutura boa de trabalho lá no time do Red Bull. E para o Red Bull é bom se tornar multicampeão no futebol feminino, porque desenvolve mais ainda a marca, né? Hoje eu tava brincando outro dia com os meus amigos, eu não sei se o faturamento maior da Red Bull ainda é com energética, acho que já nem é mais. Antigamente era, né? É bom? É bom pra caramba, Ribeiro. Bom. Não gosto de energético. Eu vou até ser sincero, assim, teve uma época que eu era viciado na marca, que calma, a gente fica falando spoiler. Mas é que assim, gente, não esse marca... Olha só, eu não tinha nem olhado para baixo. Olha aqui. Da Stock Car também. Stock Car, tudo é Red Bull. E é o campeão, não, o Cacá Bueno, que foi Cacá Bueno 2012. Eles estão conquistando, sabe? E antigamente, há uns 3 anos atrás, eles investiam nas modalidades esportivas para ser marketing para a venda do produto. Hoje é o inverso. Hoje a modalidade esportiva é a renda principal, né, da empresa, mas é visão de mercado. É o que o Ribeiro falava. Eu não sei se outras pessoas ou outras empresas teriam essa visão de mercado como tem a Red Bull para fazer isso com o esporte, que já não é de hoje, né? Faz há muito tempo. Sabe por que o Red Bull pode fazer isso? O Red Bull pode fazer isso porque não tem torcida. Também não tem pressão. É mais fácil. Não tem pressão. Sabe E por isso que eles foram... Talvez por isso que eles pegaram, por exemplo, o Bragantino, que tem sua torcida, mas não é tão difundida no país inteiro quanto pegar um Botafogo daqui a pouco, né? A torcida do Bragantino não vai no CT reclamar deles e jogar pedra. Não vai. Não. Sabe algo que eu achei bem interessante nessa questão da pandemia, da tecnologia, e na questão até de receita, para a gente ver, ai meu Deus, no Brasil isso nunca ia pegar. Na Austrália, agora não vou me recordar o nome do time, o time estava cobrando lá, sei lá, R$1.000 pro craque deles ficar meia hora conversando com os torcedores. Então os torcedores pagavam R$1.000 pro cara ficar meia hora conversando. Era uma fonte de receita. Claro, clubes pequenos, é uma proporção de R$1.000 no Brasil hoje, mas funcionava. Ações da dupla, faltar dinheiro não vai faltar, gente. Mas essa aí, não dá para pagar 900 mil. Isso não tem como. No Brasil não pega. No Brasil não pega. Eu acho um absurdo isso aí. Brincar com a ainda mais pagando o sócio-torcedor, né? O cara já paga o sócio-torcedor. Ribeiro Neto. E tem que valer muito a pena, né? Para tu pagar para conversar com o teu ídolo. Eu também não vou teorizar sobre idolatria, porque acabei de me incomodar aqui com o Carlos Guimarães, sabe? No Twitter eles elegeram Acabou Chorare, né? Dos Novos Baianos, aí, o disco mais importante da música brasileira. Eu quase tive um treco aqui. Então, eu odeio esse tipo de eleição, assim, não acho que não dá em nada. Tá? Se defenda ao vivo, Ribeiro, qual é o principal disco? Não, eu acho que, assim, respeitando todas as opiniões, nada, na minha opinião, é mais importante que qualquer obra de Antônio Carlos Jobim para a música brasileira. É o que eu acho. E ponto final. Paulinho, muito obrigado, Paulo Nunes. Valeu. Mais um. Valeu, obrigado. Quando precisar, contate-nos. Valeu. Francisco Ribeiro Neto, um abraço. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Gente, para você aí de casa, desculpa novamente essa bagunça organizada. O RDC Esporte volta amanhã, meio-dia, comigo, Ribeiro Neto, e provavelmente com o Paulo Nunes, mais algum dia desta semana. Agora vem aí Bairrista Futebol Clube e depois Plantão RDC Coronavírus. Tchau!
RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.